Salve galera, aqui é o Teto. Pescoço brilha, 20 mil na pedra. Na América Latina eu tô fazendo a regra. Você sentiu alguma pressão, ansiedade por conta de ser seu primeiro álbum? Ou foi algo mais tranquilo porque você já tava soltando alguns EPs? Pô, pra falar a verdade, eu senti a pressão demais, mano, por ser o primeiro álbum. Eu sempre me cobrei muito pra entregar um primeiro álbum à altura. A altura que eu falo pra mim mesmo, sabe? Tipo, eu sempre me julguei e pensei o que eu colocaria, o que eu falaria, o que eu abordaria, o que significaria pra mim, né? E aí consegui concretizar tudo isso pra mim, com esse significado tão cheio de coisas ali, de forma diferente, né? A gente fez um lançamento totalmente diferente com o lado A e o lado B. Foi tudo uma forma de arriscar ali a minha criatividade, né? E tudo que eu acreditava, mas sempre teve essa cobrança da minha parte, mano. E pensando nos nomes, né, do seu último EP Tempo.zip e Maior que o Tempo, eles possuem uma conexão ou foi uma coincidência? Lançar o EP Tempo.zip foi uma escolha de dar um início à era do Maior que o Tempo. Eu quis ali significar o personagem, toda aquela abertura que foi entregar aquele audiovisual, aquela narrativa do personagem que tá na cápsula, né, mexendo naquele dispositivo e criando, tentando corrigir os erros do passado e do futuro. E aí, depois no álbum eu consegui explicar um pouco mais pro público, digamos assim, o que aquele personagem significava, né, o antes daquilo, como foi pra ele desenvolver aquilo, por que ele fez aquilo, como foi o desafio pra ele em torno disso, e tudo isso transcrevendo o que foi pra mim essa pressão, né? Lidar com essa pressão todos esses anos, tanto de escolher o que seria o primeiro álbum, quanto tomar decisões na minha carreira, pra onde eu iria, o que eu queria me tornar, né? Que tipo de música eu iria fazer e todas essas decisões assim. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o personagem, né? Que ele tá dentro dos dois projetos. Quando você foi criar ele, quais eram os elementos que não podiam faltar? Pô, eu queria impactar muito a primeira instância, sabe? Tipo, a ideia foi fazer um personagem que era bem magro, que tava ali, né, naquele uso abusivo de uma coisa que tava fazendo mal a ele. E aí me reuni com a galera da equipe e tive um mês e meio pra ficar magro. Inclusive fui no médico, a gente fez chamei um personal e aí entrei nessa rotina e dei essa aparência ali do personagem mais exausto, né, e sugado pelo aquele dispositivo. E depois, no Maior que o Tempo, eu quis dar essa aparência de um personagem que tava ali antes de tudo aquilo acontecer, que é um pouco mais forte e tudo mais, e bem estavelmente mentalmente. Criar esse personagem pra mim, a primeira instância, foi significar o que era esse impacto que ele vinha sofrendo, né? Por isso que eu quis dar essa aparência pra ele. E as características foi muito sobre várias reuniões, sabe? O cabelo daquele jeito, o que ele iria fazer, como ele iria se comportar e tudo mais. E aí eu fui adaptando, a gente chamou também um designer de roupas, que foi o Wilda Cipriano, e ele desenhou todas as roupas, tanto do álbum quanto do Tempo.zip, que foi uma coisa que a gente quis, né? Dar uma roupagem única pro personagem ainda mais. E toda essa história utópica ficar ainda mais utópica, digamos assim. E ouvindo o álbum, né, é perceptível que a gente tem algumas mensagens diretas e ácidas. Escrever essas letras foi uma forma de desabafo pra você? Muito, mano, muito. Essas músicas, elas marcaram toda... Não foram músicas feitas em pouco tempo, né? Eu fiquei uns 2 anos e meio, assim, fazendo esse disco, até chegar num resultado de aprovação por mim mesmo. Então foram várias faixas descartadas e várias faixas em diversos momentos da minha vida, sabe? Onde eu tava passando por dificuldades, onde eu tava aprendendo sobre a minha evolução pessoal. Até que eu cheguei no disco ali, com aquelas faixas ali que contavam um pouco mais sobre esse meu desafio, sobre assuntos que eu nunca trouxe até então na minha carreira, eu nunca abordei, né? Um pouco mais maduros. Inclusive o disco 2 era muito mais voltado para essa linguagem do que é no momento atual, né? E o disco 1 eu voltei para explicar um pouco mais desse período inicial, antes de começar a perceber o quão mal eu estava me fazendo com as escolhas erradas que eu tomava, com as coisas que eu persistia, nos erros que eu persistia e tudo mais. Foi bem difícil, para falar a verdade, fazer a minha galera e todo mundo ter o entendimento disso, né? Conseguir entender o que eu queria dizer com isso, porque às vezes nem eu sabia o que eu queria falar, mas era tão forte que saía nas letras. Então eu, depois de tanto tempo, parei um pouco, ouvi minhas letras e refleti sobre o que elas significavam para mim, para conseguir externar para todo mundo e simbolizar o que é o Maior que o Tempo ali. Se você não se importar, quais seriam essas escolhas, esses erros que você cita? Lógico. Porra, mano, eu diria que eu sou um cara... eu sou um cara muito novo. Tenho 23 anos e aprendo todos os dias sobre relacionamento, sobre família, sobre trabalho, sobre lidar com pessoas. Então eu diria que muitas das escolhas da minha carreira e muitas coisas que veio pra mim foi uma grande demanda, sabe? Que eu tive que lidar mesmo sem esse conhecimento. Então é sobre essa evolução pessoal, muitas das vezes, esse discurso. Não tem uma ação específica ou não é nada para com o público, enfim, muito mais sobre mim, sobre esse desafio interno que eu enfrento. Mas quando eu falo sobre erros e acertos, é sobre isso.
tanto profissional quanto pessoal, e tudo que eu passei nesse tempo, que foi essa pressão pra mim, como foi lidar com isso. Tipo, eu sempre fui um cara muito ansioso e tomar decisões importantes, mano, foi uma coisa que surgiu na minha mesa do dia pra noite, né? E decisões que mudam o futuro, decisões que mudam o destino e a carreira, as coisas que vão mudar pra mim. Então é sobre esse significado pesado que eu enfrentei ali, da minha perspectiva, né, digamos assim, pesado pra mim, mas eu quis contar um pouco isso porque eu sei que todo mundo enfrenta esse ponto de vista em sua vida, de às vezes dar de cara na parede ou persistir em coisas que são erradas ou enfim, não conseguir enxergar isso. Então essa é a mensagem que eu quis passar ali. Você falou sobre pressão, sobre ansiedade, sobre ser muito novo. Como que foi lidar com tudo isso de uma forma tão rápida? Como que você se apoiou? Porque você teve um período de reclusão também. Tipo, soltar esse álbum pra mim é poder me libertar de toda essa parada, sabe? De poder falar assim, porra, acima de tudo, acima de toda essa insegurança, de toda essa pressão, tudo isso eu tenho um lugar muito mais confortável, que é a pessoa que eu sempre fui pra quem me acompanha, pra quem se identificou comigo no começo da minha carreira. Então, poder ser verdadeiro, poder ser mais de mim pra quem me acompanha ali, é o que me conforta nesse momento, mano. E foi a forma que eu achei pra lidar com tudo isso, sabe? Qual que é o conselho que não te deram sobre a fama que você daria pra novos artistas? Caramba, difícil, viu, mano? Porque a fama, ela tem muitos pontos positivos, tá ligado? E eu não sonego eles, pô, eu não renego eles. Eu gosto muito de tudo que veio com a fama. Mas é uma cobrança, mano. E isso daí é bom que todo mundo saiba, tá ligado? Então, se eu pudesse dar um conselho, entenda que você tá assinando um contrato eterno com todo mundo que tá apoiando a tua arte, todo mundo que tá te acompanhando, todo mundo que acredita em você, tá ligado? Então a fama é muito mais sobre isso, você ter essa responsabilidade com quem tá ali te dando esse apoio e te dando essa moral pra tu ser quem tu é, tá ligado? Se eu soubesse disso desde o início, eu teria ido com muito mais calma do que eu iria, sabe? Teria lançado mais coisas, teria pensado melhor 2 vezes antes de tomar certas escolhas e falar certas coisas na internet ou agir de certas formas, mas é isso, mano. Faz parte sobre aprendizado e que bom que eu tô nesse caminho aí de evolução também. E ser pai mudou a sua percepção como artista? Muito. Como tudo, na verdade, mano. Vida, arte, trabalho, tudo. Minha filha foi uma parada assim de... Minha filha não, mano. Ter um filho é uma bênção, assim, divina. Eu vivenciei isso ali. Eu participei de tudo aquilo, no momento que foi até chegar no parto e ver e pegar no colo. Então, eu sou muito grato pela bênção e pelo momento que Deus me deu essa bênção. Porque eu pude bem cedo aprender a entender pra mim mesmo o que significa essa evolução, sabe? Então, a minha filha, eu diria que foi o pontapé final, assim, pra entender o que seria o álbum e acreditar nele, sabe? Porque antes dela eu tinha muita insegurança do que eu ia fazer, do que eu seria, do que eu iria contar. Mas depois que eu soube, eu não tive dúvidas alguma de que essa era a verdade, que esse álbum tinha que estar na rua desse jeito, tá ligado? Se você pudesse definir a experiência que você quer trazer com ele, em 3 palavras, quais seriam? Renovação, cura, verdade. Verdade, porque essa turnê pra mim, ela significa muito tudo isso. E simbolizar dentro do show tudo isso vai ser, acredito eu, um encontro com os fãs muito sincero, muito verdadeiro. Eu quero que todas as mensagens que eu venho recebendo em relação ao disco, que estão sendo muito positivas, possam ser compartilhadas ali junto com aqueles fãs que vão comprar esse ingresso, que vão estar com nós. E aí construir tudo isso é até emocionante pra mim, porque eu me coloco num lugar hoje onde toda a minha equipe, todo mundo e toda a galera que está envolvida nesse projeto entende o real significado do que é isso, sabe? E a gente está visualizando isso até como, a gente brinca aqui, como se fosse um culto mesmo, sabe, mano? Onde a pessoa vai ir e ter essa renovação interior de poder enxergar o potencial em si mesmo, de poder acordar no outro dia e falar que pode, ir pra cima e enfrentar o problema, com discernimento, com carisma, tá ligado? Com certeza do que tá fazendo e sobre essa evolução que a gente precisa ter. É sobre isso.